Obrigado aí pelas orações e pelos que perguntaram aí, né, se já estava melhor. Muito obrigado. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos 49. Amém? Eu fico contente, sabe? Acho que é toda a preocupação de todo aquele que traz a palavra de Deus aqui, aquele que prega a palavra de Deus, a preocupação é de não trazer nada que venha ser do próprio entendimento, ou que não venha ser nenhuma palavra que venha, sabe, eu vou escolher um livro da Bíblia e vou pregar porque é aquilo que eu acho que deve ser pregado. Mas nós nos regozijamos, a gente fica muito alegre quando vê assim concordância nos louvores, desde o início, desde a direção do pastor Marcos em Crônicas, né, no livro de Crônicas, amém? E eu creio que os irmãos vão sentir esse mesmo entendimento, conforme nós vamos recebendo de Deus a palavra que Ele tem para todos nós esta noite, amém? Então, só o versículo 1 e 2, amém? Os irmãos já podem se assentar e eu dou continuidade. O Senhor Deus, ó Senhor, Senhor, Deus vingador, intervém, pode deixar apagado, não tem problema. Intervém, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Amém? Os irmãos podem se assentar. Salmos 94. Era o que estava na tela? Eu vi um rostinho aí, mas não tem problema. Salmos 94. Os irmãos podem ficar sentados, só acompanhem. Amém? Ó Senhor, Deus vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores enchem-se de vanglória, massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos, e ainda dizem: o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Insensatos, procurem entender. E vocês todos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou os olhos não vê? Aquele que disciplina as nações os deixa sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensina a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fossem a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse: os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quanto a ansiedade já me dominava no íntimo. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. Porém, o trono corrupto estava em aliança contigo, em trono que faz injustiça em nome da lei. Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus e a rocha em quem encontro refúgio. Deus fará cair sobre ele
os seus crimes e os triunfará por causa dos seus pecados. E o destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peço desculpa, um pouco nervosismo. Amém. Logo no começo no culto, nós fomos ministrados aqui pelo anjo da igreja, nosso pastor Marcos. Amém. Lá em Crônicas, falando que 2 nações estavam se levantando contra os justos do Senhor, contra o povo dele. E muitas vezes, nós fomos ministrados, que o que foi que eles fizeram? Eles se levantaram, na verdade, eles dobraram os joelhos, certo? E começaram a clamar a Deus. Eles confiaram: Senhor, está vindo contra mim 2 nações poderosas, muitas vezes muito mais forte do que eu. E agora, Senhor, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eles fizeram foi dobrar os joelhos e clamar. E é isso que precisamos fazer quando vêm as diversidades, quando vêm as lutas. Nós vimos aqui logo no começo desses salmos, no Salmos 94, que o salmista aqui declara: ó Senhor, Deus vingador, é Ele que é a nossa justiça, é Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que se levanta. Nós encerramos aqui a leitura no livro de Crônicas, lá no capítulo 20, que foi lido no versículo 30. O Senhor é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso Redentor, Ele que nos salva. Amém? E precisamos confiar nele. Nós vemos aqui, se nós compararmos a nossa vida, compararmos ao mundo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo tantas adversidades, nós estamos vendo aí rumores de guerra, nós estamos vendo aí, quem está assistindo aí, vê algum noticiário, né, busca, né, através nos meios de comunicação, internet, jornal, rádio, a gente está vendo, né, a guerra lá em Israel, estamos vendo várias coisas acontecendo, e esses são sim rumores de guerras, e é onde nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e mostrar que, Senhor, o que está acontecendo nesse mundo? Aí muitas vezes fala assim: mas isso é que está acontecendo lá, mas e aqui? E o que está acontecendo? Nós estamos vendo, da mesma forma, crianças na rua, nós estamos vendo aí tanta violência, tanta rebelião, tantas manifestações de coisas que parecem coisas que são boas para as pessoas, mas nós estamos vendo pessoas violentas, pessoas rancorosas, pessoas que se dizem: eu estou lutando pelo povo, mas muitas vezes nós sabemos que não, são pessoas que estão buscando o quê? Eles estão buscando algo para si mesmo, para que eles venham crescer, para que muitas vezes venham conseguir alguma coisa. A palavra de Deus nós lemos aqui, declarando que os arrogantes, aqueles que não conhecem a Deus, muitas vezes declaram: que negócio é esse de Deus? Sabe, eu vou afligir o povo de Deus, eu vou afligir as pessoas, porque não tem Deus. Deus não está vendo nada que está acontecendo. Muitas vezes tem muitos cristãos que também da mesma forma começam a duvidar, a duvidar se Deus está vendo aquela situação que ele está passando. Muitas vezes nós estamos passando por diversos tipos de aflições, problemas, angústias dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, sabe? Tá ficando doente, de repente o carro quebra, sabe, as contas estão sendo atrasadas, e muitas vezes a gente fala assim: Senhor, mas eu estou sendo fiel a Ti, Senhor, e todas essas coisas estão acontecendo, Senhor, eu não estou vendo, Pai, sabe, estão pregando, eu estou vindo para a Tua casa, Senhor, eu tenho dobrado o meu joelho, Senhor, e as coisas não estão acontecendo. Quantas vezes nós não vemos cristãos com essa mesma atitude, sabe, questionando o poder de Deus,
Mas precisamos lembrar, da mesma forma que foi declarado no começo aqui, o Senhor é a nossa justiça, é Ele que nos fortalece em todos os momentos, e precisamos lembrar disso, que nada que acontece nesse mundo, nada que acontece nas nossas vidas está alheio, sabe? Nada está sem que Ele esteja presenciando esses fatos, e nenhuma das orações que fazemos com fé, lembrando que muitas vezes estamos orando, muitas vezes estamos abrindo a nossa boca, estamos buscando, Senhor, 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 mas será que estamos verdadeiramente buscando de todo o nosso coração? Amém? Nós lemos aqui no versículo 11 e 12 desse Salmos 94, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Muitas vezes tem pensamentos, coisas que nós achamos que é o bem para nós mesmos, é algo que realmente precisamos, mas o Senhor sabe realmente qual é o desejo do nosso coração. Quando declaramos, Senhor, se eu conseguir um emprego tal, Senhor, eu vou conseguir te servir mais, eu vou conseguir dizimar mais, ofertar mais na tua casa. Senhor, se acontecer tal coisa, Senhor, na minha vida, se o Senhor me trouxer, Senhor, esta bênção, Pai, eu vou ser mais grato a Ti, Senhor, eu vou te servir mais ainda. Mas não, nós não podemos jamais barganhar com o nosso Deus. Nós não podemos dizer para Deus, Senhor, eu vou te servir mais, Senhor, se de repente o Senhor trouxer paz, Senhor, dentro do meu lar. Senhor, eu vou te servir mais, Senhor, se eu tiver um salário melhor. Senhor, eu vou te servir mais, Senhor, se de repente eu tiver um carro novo, ou Senhor, ou uma casa, Senhor, própria. Jamais. Senhor, eu vou te servir, Senhor, mais e com integridade, Senhor, se o Senhor, Pai, me trouxer a cura. Muitas vezes os crentes estão desta forma, barganhando, estão de repente, Senhor, olha, se o Senhor me trouxer paz, Senhor, nessa guerra que eu estou, Pai, aí eu vou te servir. Nós vemos assim alguns acontecimentos, homens e mulheres da mesma forma na Bíblia, que tiveram esse direcionamento de fazer um voto com Deus, mas eles foram fiéis a Deus. Eles foram conduzidos pelo Espírito Santo a fazer aquele determinado voto, e da mesma forma, eles honraram no final, quando receberam a bênção, eles foram fiéis, e eles não demoraram em cumprir o voto que eles fizeram com um Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, Ele quer ver, Ele sabe aquilo que tem no nosso coração, e Ele sabe muitas vezes, se quando nós recebermos aquilo que pedimos, se nós vamos ser realmente fiéis a Ele, ou se simplesmente vamos agradecer, ou de repente vamos voltar para a vida que tínhamos antes. Nós estamos em uma semana aí, algumas semanas de campanhas. Nós vemos aí quantos aqui, sabe, tem às vezes dificuldade, tem um certo medo de dar um testemunho, de declarar aquilo que Deus tem feito. Mas precisamos compartilhar, porque cada vez que abrimos a nossa boca, sabe, não precisa ter medo e falar, Senhor, mas eu não sei falar, eu vou ficar com vergonha. Não se atente a essas coisas, porque subir aqui, e muitas vezes, e ver todos vocês olharem aqui para a pessoa que está aqui em cima, também é ficar com medo, é ficar com vergonha de repente falar alguma palavra errada, quando gagueja, entendeu? Fala alguma palavra, mas o que a gente está fazendo? Nós estamos sendo levados pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita em todos os momentos. Então, da mesma forma, nós não precisamos temer de falar para as pessoas, sabe, do nosso trabalho, dentro do nosso lar, para a nossa vizinhança, ou simplesmente também aqui no momento de testemunhos, compartilhar com os nossos irmãos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Precisamos confiar, precisamos esperar. E o que nós fazemos aqui? Nós não estamos simplesmente na casa de Deus, nos cultos de terças, nos cultos de sexta, de domingo, alguns domingos na parte da manhã, simplesmente nós não podemos
estar na igreja da mesma forma que estamos no trabalho, apenas para bater um ponto, sabe? Eu preciso ter o horário certo para chegar, o horário certo para sair, eu preciso estar lá, sabe? Eu preciso buscar estar na casa de Deus, porque eu sei que aqui eu vou ter o alimento necessário, as palavras certas, as palavras que vão me encorajar, as palavras que vão me fortalecer, sabe? Que não vão deixar que eu venha desistir. Nós tivemos aí a ministração novamente, focalizar desde o começo, o louvor que nós acabamos de declarar, antes da palavra, que Deus nos ama, Deus te ama, sabe? Deus te ama tanto, 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 que é uma palavra, que é algo que todo cristão já conhece, não somente cristão, mesmo as pessoas que ainda não vivem da mesma fé que nós, sabem que Jesus Cristo foi crucificado por amor de cada um de nós, foi por obediência a Deus que Ele foi crucificado, para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos sarados, amém? E precisamos confiar, precisamos acreditar. Estamos aqui, porque é aqui que nós aprendemos, todos os dias, a palavra de Deus. Muitas vezes, o que tem aí fora, é pessoas que estão buscando dentro da igreja, simplesmente aquela palavra que eu quero ouvir. Se não for uma palavra de bênção, se não for uma palavra de vitória, se de repente não for uma palavra que venha simplesmente dizer que eu vou ter a cura na minha vida, que a minha família vai ser liberta, essa igreja não serve. Mas muitas vezes nós estamos ouvindo, muitas vezes não, a palavra de Deus vem aquilo que nós precisamos ouvir. No versículo 11, no versículo 12 e no 13, como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensina a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Amém? Olha a diferença daqueles que confiam, aqueles que esperam verdadeiramente em Deus, porque nós passamos lutas, nós passamos sim aflições e tribulações, todos nós passamos, mas nós temos a palavra de Deus, que é aquela que nos fortalece, aquela que nos encoraja todos os dias e que nos diz, continua. Precisamos continuar orando, precisamos dobrar o nosso joelho e confiar em Deus, porque Ele está no controle de tudo. E muitas vezes nós ouvimos uma palavra de exortação, uma palavra onde precisamos nos corrigir, onde precisamos nos endireitar, e essa palavra, o que foi declarado aqui, que o Senhor ama aquele que Ele disciplina. Se nós muitas vezes estamos na casa de Deus, estamos ouvindo uma palavra, às vezes parece aos nossos olhos que é uma palavra dura de se ouvir, uma palavra difícil, entendeu? É porque nós estamos precisando, é uma palavra sim que precisamos, e é aquela palavra que vai nos corrigir se nós realmente endireitarmos os nossos caminhos. Agora eu convido os irmãos, abra sua Bíblia também em Provérbios 3. Amém? Provérbios 3, 1 e 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Muitas vezes nós estamos, Senhor, Pai, me abençoa, Senhor, eu quero, Senhor, ter realmente uma vida longa, eu quero ter uma vida próspera. Lembrando que quando nós declaramos na palavra de Deus, quando estamos declarando uma vida próspera, muitas vezes a pessoa lembra assim, somente uma prosperidade do que? Bens materiais. Mas a prosperidade de Deus vai além dos recursos materiais, de uma roupa, de um carro, de dinheiro no bolso, de uma conta farta. A prosperidade de Deus
é muito além disso. Porque a prosperidade de Deus tem a ver com a paz do nosso coração. A paz de Deus tem a ver com a sabedoria que Ele nos dá. Vem ter entendimento. A sabedoria de Deus tem a ver também com a cura na nossa alma, sabe? A tranquilidade, a cura no nosso corpo e tudo aquilo que nós precisamos. Não somente a prosperidade. Nunca, nós não podemos dizer que Senhor, eu quero ser próspero somente na minha área financeira, porque o que adianta ter todos os bens, sabe? Eu trabalho num lugar onde eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que tem muito, muito, muito dinheiro, mas ele está muito doente, e muitas vezes ele trocaria todo esse dinheiro que ele tem para que ele tivesse a cura, para que ele tivesse a paz. Muitas vezes nós vemos aí pessoas que têm dinheiro, mas elas não possuem paz, vivem com medo, vivem parecem que estão sendo perseguidas. E aí? Muitas vezes tem aquele irmão, aquela irmã que está passando a necessidade, mas está firme na fé, que ora, que busca a Deus em todos os momentos, que confia nele, que dobra o joelho, que mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, em todas as tribulações que ele tem, mas ele tem a paz no coração, sabe? Confiando que o dia de amanhã, sabe? O Senhor vai fazer algo a mais para ele, que vai dar um novo dia, da mesma forma que deu o dia de hoje. Amém? E também em Provérbios 2, meu filho, do um em diante, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Amém? A sabedoria do Senhor, a lei dele, aquilo que nós estamos buscando aqui. Porque se nós temos a sabedoria, nós vamos saber como proceder em todas as situações. Nós fomos ministrados no começo do culto novamente. O povo estava se levantando, 2 nações contra o povo de Deus. E aí, o que eu vou fazer agora? Senhor, qual é a adversidade que está se levantando contra a tua vida? Se você tenta resolver com o seu próprio entendimento, se eu tento, resolver com a minha própria força, muitas vezes, ou com a minha sabedoria não vai ser o suficiente para resolver os meus problemas. A minha própria força não vai ser o suficiente, porque num determinado momento vai faltar a força necessária. Mas se eu dobro o meu joelho, lembre-se que é o Senhor que vai te erguer, é o Senhor que vai te fortalecer. Se nós dobramos o nosso joelho, é Ele que vai ouvir o nosso clamor. Se eu simplesmente buscar a sabedoria na palavra dEle, se eu buscar o conhecimento com Ele, Ele vai me dar a sabedoria e vai me dar o discernimento, Ele vai me dar a sabedoria para saber como agir na situação. Amém? Também em Provérbios 19, Provérbios 19, 18. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Se o Senhor está nos disciplinando, se o Senhor está nos ensinando, precisamos lembrar que toda vez que o Senhor tem buscado nos ensinar através da palavra dEle, nos exortar, não importa aquilo,
Porque não é simplesmente para aqueles que têm pais para corrigir os seus filhos. Nós também somos filhos. E o que a palavra de Deus nos faz? A palavra de Deus não vem nos ensinar? Toda vez que somos ministrados conforme a palavra, que aquela palavra vem ao nosso coração, que a palavra se encaixa em uma determinada área da nossa vida, aquilo que nós estamos passando, é porque o Senhor, Ele tem esperança, Ele tem a fé necessária, Ele está tentando nos ensinar, entendeu? Através da palavra dEle, através daquilo que está sendo ministrado, que nós vamos aprender, que nós vamos nos corrigir e que nós vamos nos endireitar novamente no caminho dEle, que nós vamos confiar na força dEle, não na força do nosso próprio braço, ou não na sabedoria de pessoas. Amém? É nisso que o Senhor está nos ensinando aqui. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele, porque se o Senhor está nos ensinando, da mesma forma que fomos ministrados desde o começo aqui também nos Salmos, que se o Senhor está nos ensinando, é porque é através da sabedoria dEle, daquilo que Ele está nos ministrando, é que nós vamos ter a vitória na nossa vida. Provérbios 12, amém? Provérbios 12, 1. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Algo que venha servir também de conhecimento para todos nós. Se o Senhor está nos ministrando hoje sobre a disciplina, de repreensão, de correção, e lembrando que é porque Ele nos ama, porque Ele não deseja a nossa morte, Ele deseja sim, Ele deseja a vida para todos nós, mas precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, precisamos buscar viver sim, sabe, buscar conforme a palavra de Deus, com retidão, sabe, buscando viver da forma que está sendo ensinado, da forma que está sendo ministrado, buscando em todos os momentos, desde o momento que nós abrimos o nosso olho de manhã, quando estamos saindo da nossa cama para ir trabalhar, para aquilo que você precisar fazer, durante todo o nosso dia, o Senhor está dizendo que precisamos ter calma, precisamos ter fé, precisamos esperar nele. E quando Ele está nos ensinando, é porque Ele nos ama. Amém? Amém, igreja? Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, ama a palavra de Deus. Mas quando nós nos ensoberbecemos, quando essa palavra não é para mim, nós estamos nos mostrando sendo tolos. Essa palavra não é verdadeira, essa palavra não é verdade. Esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus... Não, esse é um tolo, aquele que não confia, aquele que não acredita naquilo que está escrito na palavra, porque tudo que está escrito aqui foi escrito e inspirado por Deus para nós, não simplesmente como muitos se levantam e falam para nós, a palavra de Deus, esse negócio de Bíblia foi feita por homens. Quantas vezes nós não escutamos alguém falando isso para nós? Mas continue guardando a sua fé, continue confiando em Deus, porque é isso que precisamos para que continuemos firmes, porque a nossa vitória, a nossa esperança está nele. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está nas coisas dessa terra, a nossa esperança está em confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. E para nós finalizarmos, abra a sua Bíblia, lá em Hebreus 12. Amém? Hebreus 12. Amém?
Portanto, também, Hebreus 12, do 1 em diante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal posição dos pecadores contra a si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirigiu como a filhos? Meus filhos, não desprezem a disciplina do Senhor, nem se magoem com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos guardar, sabe, essa palavra no nosso coração. O mais importante aqui é que Deus está falando desde o começo. Ele é o nosso auxílio. Ele tem nos disciplinado, sim, através da palavra dele, através a disciplina do Senhor. Muitas vezes vem através das lutas que nós passamos, sabe, para ver se nós vamos realmente dobrar os nossos joelhos, se nós vamos confiarmos verdadeiramente nele, sabe. Eu tenho meditado, conforme eu conversei esses dias com o pastor Marcos, eu tenho meditado bastante no livro de Isaías, no profeta Isaías, e nós vemos, sabe, o povo de Deus sendo disciplinado diversas vezes. Toda vez que o povo de Deus começa a se desviar, começa, sabe, andar por caminhos tortuosos, começa a adorar, sabe, imagens, deuses estranhos, o que acontece? Começa a vir lutas, começa a vir problemas, começa a vir seca, começa a vir falta, sabe, daquilo que eles precisam. E o que é? Deus não tá, o objetivo de Deus não é que simplesmente nós venhamos sofrer, mas que nós venhamos voltar sempre os nossos olhos para Ele, não importa aquilo que esteja acontecendo. E quando vêm as aflições e quando vêm as lutas, precisamos lembrar que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso auxílio em todos os momentos. E se está vindo lutas, se está vindo repreensão, se está vindo alguns puxões de orelha, lembre-se, é porque Deus te ama, é porque Deus te vê como um filho e como uma filha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para o Deus Todo-Poderoso.